Pois é, meus amigos, o bicho tá pegando. Acabou de chegar as provas e movimentou o tabuleiro da política no Brasil. Você vai conferir nesse vídeo. O braço direito de Donald Trump agiu com força máxima nos bastidores de um grande evento internacional e desmascarou o segredo por trás do maior vexame que o atual governo tentou esconder de você. Uma poderosa autoridade conservadora mundial desferiu um golpe fatal contra o prestígio da esquerda e isolando completamente o presidente petista em um anúncio oficial que mudou tudo no cenário internacional. Donald Trump entrou em ação diretamente dos Estados Unidos e enviou um recado bombástico que fez o sistema tremer em Brasília e revelou o tamanho do perigo que os opositores estão correndo. Agora, os detalhes de um levantamento suspeito foram finalmente expostos e a verdade sobre quem financiou essa manobra deixou os esquerdistas em completo pânico com a desmoralização política. A máscara de um grande banqueiro da elite financeira caiu e o plano secreto que eles tentam usar para blindar o governo corrupto contra o avanço inevitável da direita foi totalmente revelado. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua família. Eu me chamo Johnny Santos. Seja bem-vindo ao canal Johnny Santos BR. Aqui mostro tudo o que a mídia tradicional esconde de você. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu joinha bacana. Separei 7 notícias. Vamos analisar, vamos conferir tudo juntos agora. O cenário internacional foi testemunha de mais um fiasco protagonizado pelo governo petista. Durante a cúpula do G7 na França, o estrategista político e ex-conselheiro de Donald Trump, Jason Miller, desmascarou a postura de Luiz Inácio Lula da Silva perante os líderes das maiores potências mundiais. De acordo com Miller, o petista tentou proferir um discurso longo, confuso, profundamente prolixo e incoerente em um fórum focado em inteligência artificial. A situação tornou-se tão constrangedora para os presentes que o presidente francês Emmanuel Macron foi obrigado a intervir diretamente, interrompendo a fala de Lula para evitar um vexame ainda maior em rede global. Irritado com a interrupção e incapaz de manter a compostura diplomática exigida em um evento dessa magnitude, Lula deu um verdadeiro chilique, comportando-se de forma infantil e abandonando o recinto antes mesmo do encerramento oficial da atividade. O episódio foi amplamente ironizado pelo aliado de Donald Trump, que disparou publicamente que Lula é alguém que fala demais e que se comportou como um bebê mimado ao ser confrontado com a própria incompetência. Para a direita conservadora, o episódio escancara que a narrativa de liderança global criada pela militância de esquerda não passa de uma farsa. Enquanto o governo tenta vender uma imagem de respeito internacional, a realidade mostra que o sistema esquerdista passa vergonha sozinho lá fora, arrastando o nome do Brasil para o descrédito absoluto. A humilhação sofrida por Lula diante de Macron e a resposta firme dos aliados de Donald Trump provam que o atual mandatário não possui a estatura necessária para dialogar com os grandes chefes de Estado, sendo visto apenas como uma figura secundária e inconveniente no tabuleiro político mundial. Isolamento total. Giorgia Meloni deixa Lula de fora de vídeo oficial do G7. A cúpula do G7 na França evidenciou o isolamento político e a falta de prestígio de Luiz Inácio Lula da Silva no cenário internacional. A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, uma das principais lideranças conservadoras da direita global, publicou um vídeo oficial em suas redes sociais reunindo e destacando os principais chefes de Estado que participaram ativamente do encontro de cúpula. Para o desespero do governo brasileiro e de seus apoiadores, o presidente petista foi completamente ignorado e deixado de fora dos holofotes da gravação oficial da líder italiana. Lula participou do evento apenas na condição de convidado secundário,
mas a propaganda governamental interna tentava construir a narrativa de que o Brasil havia retomado o protagonismo e a liderança mundial. No entanto, o gesto político de Meloni destruiu essa fantasia ao demonstrar, de forma clara e objetiva, que o atual governo brasileiro ocupa uma posição de total irrelevância e é visto como um verdadeiro penetra pelos líderes que realmente comandam as decisões econômicas e políticas globais. O tratamento dispensado a Lula reflete o desgaste e a rejeição que a esquerda brasileira sofre perante governos que defendem a liberdade e os valores conservadores. Enquanto o público conservador celebra a postura firme de Giorgia Meloni em não dar palanque para o petista, fica evidente que a imagem do Brasil no exterior foi rebaixada. O cidadão comum percebe que os discursos inflamados da militância interna não encontram eco na realidade internacional, onde o atual mandatário é tratado com desdém e mantido à margem das grandes decisões, confirmando o fracasso diplomático do sistema corrupto que comanda o país. Sistema desmascarado. Trump reage à perseguição contra Eduardo Bolsonaro. A perseguição implacável do sistema judicial brasileiro contra a família do ex-presidente Jair Bolsonaro começou a reverberar fortemente dentro da política dos Estados Unidos. Donald Trump demonstrou estar perfeitamente ciente dos abusos cometidos no Brasil, especificamente em relação à recente condenação do ex-deputado Eduardo Bolsonaro. Ao ser questionado por uma repórter sobre o panorama político brasileiro, Trump não hesitou em enviar um alerta direto e contundente ao atual governo, afirmando de maneira categórica que o Brasil se tornou um país politicamente muito complicado e extremamente perigoso. A declaração de Donald Trump caiu como uma bomba nos bastidores de Brasília e serviu como um severo aviso para as autoridades que promovem o ativismo judicial. Longe dos holofotes internacionais, Lula tentou reagir afirmando que gosto não se discute e que Trump não deveria se interferir no processo eleitoral do Brasil. O público direitista, contudo, relembrou imediatamente a hipocrisia desse discurso. Joe Biden interferiu diretamente no processo brasileiro após pedidos insistentes de membros do Judiciário Nacional, como o ministro Luiz Roberto Barroso, que foi pessoalmente ao Departamento de Estado americano. A firme manifestação de Trump sinaliza que o cerco contra os excessos do sistema está começando a se fechar internacionalmente. Os apoiadores conservadores receberam a fala do líder republicano como uma prova de que o mundo está assistindo à escalada autoritária e à caçada política promovida pela esquerda no Brasil. Com Trump demonstrando atenção especial ao cenário brasileiro, a expectativa da direita é de que os abusos cometidos por indivíduos poderosos do judiciário sejam finalmente expostos e combatidos de forma severa globalmente. Alerta de fraude. Direita detecta metodologia suspeita em pesquisa da CNT. A divulgação de uma nova pesquisa eleitoral realizada pelo Instituto MDA e contratada pela Confederação Nacional do Transporte gerou forte revolta e profunda desconfiança entre os eleitores conservadores e apoiadores de Jair Bolsonaro. O levantamento estatístico apresentou números considerados absurdos e desconectados da realidade das ruas, apontando Luiz Inácio Lula da Silva com uma suposta vantagem de 12 pontos percentuais sobre o senador Flávio Bolsonaro, tanto nos cenários simulados de primeiro turno, quanto em um eventual segundo turno na disputa presidencial. Imediatamente, lideranças da direita e analistas políticos questionaram a metodologia aplicada e o momento estratégico escolhido para a divulgação dos dados. A grande inconsistência apontada reside no fato de que a entidade contratante, a CNT, representa o setor de transportes, um segmento que historicamente depende de concessões públicas, liberação de verbas e favores do governo federal petista. Para os conservadores, esse vínculo financeiro e político alimenta a suspeita de que os números foram fabricados deliberadamente para inflar o governo e criar uma falsa percepção de apoio popular ao petismo. O público relembrou o histórico vexatório das pesquisas em 2022, que apontavam uma vitória esmagadora de Lula por margens gigantescas, mas que foram desmentidas pelas urnas em uma diferença mínima. Atualmente, o desgaste do governo petista é visível na economia destruída e na rejeição popular crescente. Os apoiadores da família Bolsonaro enxergam nessa pesquisa mais uma tentativa desesperada do sistema de manipular a opinião pública e pavimentar o caminho para novas decisões arbitrárias contra a oposição, alertando que o salto alto não pode ser tolerado diante de um sistema que joga de forma extremamente suja.
Faria Lima covarde. Elite defende Lula por medo da prisão de Bolsonaro. Um discurso controverso proferido por um grande executivo do mercado financeiro expôs as entranhas e o medo que a elite econômica possui da força do movimento conservador no Brasil. O CEO da BRB Partners, Ricardo Lacerda, manifestou publicamente sua preferência pela continuidade do governo corrupto de Lula, alegando que uma eventual vitória eleitoral do senador Flávio Bolsonaro traria grandes problemas institucionais para o país. O argumento central do banqueiro foi o de que Flávio assumiria a presidência tendo seu pai, Jair Bolsonaro, na prisão, gerando um embate direto contra os ministros do Supremo Tribunal Federal. A declaração gerou profunda indignação e foi classificada pelo economista Bruno Musa como um dos discursos mais imbecis e covardes da história recente. O público de direita reagiu fortemente ao posicionamento da Faria Lima, apontando que a elite prefere conviver com um governo petista perdulário, que destrói as contas públicas, cria dezenas de taxas e promove rombos bilionários fora do orçamento, apenas para manter uma falsa estabilidade institucional. A submissão desse setor ao judiciário mais caro do mundo demonstra que grandes empresários preferem a corrupção sistêmica à verdadeira liberdade. Para os conservadores, esse posicionamento prova que o sistema prefere o aparelhamento do Estado contra os opositores do que uma economia verdadeiramente livre. Os apoiadores de Bolsonaro apontam que o medo da elite não é de uma crise institucional, mas sim de ver a justiça sendo feita com o desmascaramento dos abusos cometidos por membros do judiciário. A reação popular nas redes sociais deixou claro que o povo não se submete ao discurso dos banqueiros e continuará combatendo o pacto de impunidade entre o governo federal e seus aliados poderosos. Perseguição implacável, defesa explica arma e desmascara pressão de Moraes. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro agiu de forma rápida e protocolou uma manifestação oficial junto ao Supremo Tribunal Federal para esclarecer o episódio envolvendo a apreensão de uma pistola regularizada de sua propriedade. A medida ocorreu após o ministro Alexandre de Moraes impor um prazo rígido de 48 horas para explicações, demonstrando uma celeridade processual que a direita denuncia nunca ser aplicada quando os investigados pertencem aos quadros da esquerda ou do governo federal petista. Os advogados de Bolsonaro detalharam na petição que a arma em questão, uma pistola Glock 9mm perfeitamente registrada e em situação regular, havia sido entregue a um sargento de sua equipe de segurança exclusivamente para a realização de reparos mecânicos. O documento revela um detalhe alarmante: os próprios seguranças do ex-presidente, agindo sem o conhecimento prévio de Bolsonaro, haviam removido o percussor da arma para torná-la completamente inoperante. A decisão da equipe foi tomada de forma preventiva após o ex-presidente apresentar quadros de severa confusão mental e perda cognitiva decorrentes do uso de fortes medicações psiquiátricas. Segundo a defesa, esses mesmos efeitos colaterais medicamentosos foram os fatores determinantes que levaram ao episódio anterior de rompimento da tornozeleira eletrônica. Os apoiadores conservadores apontam que a insistência de Alexandre de Moraes em inflar o caso da arma possui contornos puramente políticos. O público de direita observa que esse tipo de armadilha burocrática costuma ser armada sempre que se aproximam prazos e decisões graves do ministro contra o ex-presidente, evidenciando uma caçada implacável que ignora os direitos mais básicos de um líder político e tenta criar pretextos jurídicos para uma prisão arbitrária. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua família. Eu me chamo Johnny Santos. Seja bem-vindo ao canal Johnny Santos BR. Aqui mostro tudo o que a mídia tradicional esconde de você. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu joinha bacana.